Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma palestra do CNT Tech Summit. O meu nome é Andrea. A minha palestra é sobre construção de microservices com Spring Cloud. Para dúvidas, vocês podem estar acessando aí o Slido e colocando a hashtag do evento. Daí vocês podem postar as suas dúvidas enquanto a gente faz a palestra, ou se vocês preferirem postar no fim, também pode ser. Então, vamos começar. Quem que é essa tal Andrea Silva mesmo? Bom, gente, eu sou back-end developer há mais ou menos 5 anos. Ainda me considero uma padawan, uma aprendiz nessa área. Trabalhei bastante tempo no desenvolvimento de aplicações monolíticas e no momento estou me aventurando nesse grande parque de diversões que é o mundo dos microservices. Eu assisti Pantera Negra e gostei bastante, indico. Até, tô pensando em tirar umas férias e ir lá pra Wakanda. Bom, então, vamos começar. Vou começar falando de microservices, né? Porque é importante a gente reforçar alguns conceitos aqui, antes de pular para o Spring Cloud, que vai ajudar a gente a construir esses caras. Bom, o que é essa arquitetura, essa coisa que tá todo mundo falando e tem no blog do Martin Fowler e eu vi em vários blogs de tecnologia? Andréia, o que é isso? Bom, resumidamente, aplicações desenvolvidas com arquitetura de microservices se resumem a suítes de serviços que vão compor a sua aplicação como um todo. Mas serviço, microservice... Gente, nesse contexto de arquitetura de microservices, microserviço, serviço e microservice, que é o termo em inglês, se tratam da mesma coisa, neste contexto. Então, vocês podem ver uma imagem que eu postei aqui do lado. A gente tem aqui um microservice verdinho, que tem uma base de dados para ele. A gente tem um microservice cinza, que tem outra base, e nós temos dois microservices rosa, que tem uma base aqui como se estivesse sendo compartilhada. Assim, o que acontece? Você tem um microserviço, ele tem que ter uma base própria dele. Porque os microservices, eles não podem compartilhar uma base só, porque se esse banco morre, ele leva a aplicação inteira junto, certo? Então, assim, você tem que ter uma base, um esquema, vamos dizer assim, para cada microservice seu. Ô, Andréia, mas e esses carinha rosa aqui, eles estão compartilhando a mesma base mesmo? Gente, aqui esses caras, os rosinhas aqui, eles são duas instâncias, mas são do mesmo microserviço. São duas instâncias, são réplicas do mesmo cara. Então, eles não estão compartilhando base, né? Eles estão apontando para uma instância de uma base de dados. Mas se trata do mesmo cara. Não são dois microserviços diferentes que estão apontando para a mesma base. Bom, mas esses caras precisam trocar uma ideia, né? Então tá, como que eles vão trocar essa ideia? Eles se comunicam através de mecanismos leves, como HTTP. Então vocês vão ver aí que eu vou mostrar mais tarde, que a gente faz essa comunicação no Spring Cloud com REST, através do REST. Bom, o ponto-chave dessa abordagem, dessa arquitetura, é acertar na integração. Por quê? Você tem muitos caras, você tem muita gente para fazer deploy, você tem vários serviços, então isso tem que estar muito bem alinhado. E assim, esse deploy, gente, só lembrando que o deploy de cada microserviço tem que ser independente, porque cada um deles representa um produto, ou ao menos deveria representar. Mas beleza, mas e os sistemas monolíticos? Como são? Bom, um sistema monolítico, ele tem todas as suas funcionalidades agrupadas numa só unidade. Quando eu digo numa só unidade, eu quero dizer que eles estão rodando num processo só. Se a gente olhar essa imagem aqui, é uma imagem bem simples, você vai ter aqui, ó, uma representação bem bacana, onde você tem as suas funcionalidades circuladas por um único processo. Já nos microserviços, cada unidade roda em um processo diferente. Cada serviço vai rodar num processo. Então, essa é uma das vantagens aí dos microservices. Mas, Andréia, então você está me falando que os microservices são melhores? É isso que você está me dizendo? Não, gente, não estou dizendo isso. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que é uma abordagem nova, quero apresentar, mas vocês são livres para escolher
qual é a melhor abordagem para o seu projeto. Porque nem sempre os microservices é a melhor saída, né? Nem sempre essa arquitetura vai se encaixar com o seu projeto, com o seu cliente, então você precisa avaliar. Porque se você tem um sistema monolítico que você consegue definir muito bem as fronteiras, então tecnicamente você não precisa de microservices. A não ser que, nossa, André, eu preciso de escalabilidade, eu preciso... Então, assim, você precisa avaliar qual é a necessidade do seu projeto para você definir qual arquitetura seguir. Porque apesar de os microservices terem um tipo de modelagem que possa ser um pouco mais complicado do desenvolvedor ir lá e fazer uma coisa errada, a gente nunca pode duvidar da capacidade de um dev de fazer coisa errada. A gente sabe muito bem que nós somos plenamente capazes de fazer coisa errada, né? Então, a gente precisa pensar, conhecer, estudar antes de decidir por qual caminho seguir. Agora que a gente entendeu a diferença, vamos aos prós e contras de cada um. Bom, sistema monolítico. Normalmente o deploy é mais simples. Por quê? Porque eu tenho uma unidade só. Então eu vou subir um cara só, vou deployar um cara só, enfim, é muito mais simples nesse ponto de vista. Menos repetição de código, porque no monolítico tá tudo ali. Todas as minhas entidades estão no mesmo pacote. Estão não no mesmo pacote no sentido de programação, mas estão na mesma unidade. Então, para mim, é só mais um import. Eu não preciso ir lá e replicar aquela classe para ficar trafegando de um lado para o outro, porque esse ato de trafegar não existe, né? Existe só no sentido de métodos, mas não no sentido de trafegar de uma aplicação para outra. Mais fácil de debugar, porque você tem um cara só. De repente, quando você faz debug de microservices, você precisa subir mais de um para ver como que eles se comunicam, como que está sendo feito o fluxo para de repente você descobrir um bug, enfim. Contras. Ponto único de falha. Esse é um ponto muito ruim do monolítico. Porque assim, vamos supor que você tenha um e-commerce. Daí você tem lá carrinho de compras e cadastro de cliente. Se o carrinho de compra cair, ele leva tudo junto. Cai todo mundo. Então é um negócio em cascata. Então esse é um ponto ruim. Para escalar, é necessário escalar a aplicação inteira. Por quê? Está tudo num pacote só. Então você não pode dizer assim, ah, mas o meu carrinho de compras ele recebe mais requisições, então eu vou escalar só essa parte aqui. Não tem como, porque não está dividido, está num pacote só. Então você tem que fazer mais de uma réplica daquele cara, enfim. Quanto maior a complexidade, menor a produtividade, porque conforme o monolito ele vai crescendo, vai ficando mais complicado de você adicionar novas features e de dar manutenção também. Republicação da aplicação inteira a cada alteração. Esse é outro ponto que a divisão resolveria, né? Que os microservices resolveria. Se eu faço uma alteração, voltando no exemplo do e-commerce, se eu faço uma alteração na minha parte de estoque, para isso ser refletido na aplicação, eu vou ter que deployar tudo de novo. Não tem como eu falar assim, ó, deploya só essa parte aqui para mim. Não, vai ter que subir tudo de novo. Agora, vamos aos prós e contras dos microservices. É lógico, gente, existem, só fazendo uma pausa, existem mais prós, mais contras, enfim. Só estou mostrando aqui os pontos que eu acho que eu considerei mais importantes. Prós, flexibilidade. Esse é um ponto muito legal, porque assim, você pode ter um microserviço que foi programado em Node usando Mongo, o outro que foi programado em Java usando Cassandra, e eles conseguem se comunicar. Então você tem essa flexibilidade de escolhas de tecnologias, enfim. Escalabilidade, porque assim, voltando novamente ao nosso exemplo do e-commerce, se o carrinho de compras recebe mais requisições, caramba, eu vou colocar umas 5 instâncias desse cara no ar, porque ele recebe mais requisições, ele trabalha mais do que o cadastro de cliente. Então eu coloco uma só do cadastro de cliente e o meu carrinho de compras eu vou ter 5 caras lá para responder os requests. Redução do acoplamento. Por que que a gente consegue reduzir um pouco o acoplamento? Porque é separado, a gente cria fronteiras, né, que são um pouco mais difíceis de serem ultrapassadas. Facilidade na manutenção. Esse é um ponto que a facilidade na manutenção ela é fácil de ser feita no microservice.
porque é pequeno. Agora, se você for fazer essa manutenção no todo, se você for tentar mexer nesses limites que a gente já delimitou, aí já é um pouquinho mais complexo. Mas se você for mexer realmente só naquele microserviço, é bem mais simples mesmo. Funciona bem para mais de um time trabalhando no mesmo projeto, porque eu posso colocar um time lá no microservice de carrinho, enquanto eu coloco outro time para trabalhar no microservice de clientes, e daí essa entrega é separada. Uma entrega não depende da outra, então acaba virando um produto, né? Contras: maior custo de início, porque é lógico que no começo você tem que pensar muito mais em como você vai delimitar esses caras, fazer essa separação e tudo mais. Repetição de código, porque eu vou precisar muitas vezes trafegar uma entidade de um lado para o outro, e ela precisa existir no outro lado, logo eu vou precisar fazer essa repetição para que haja esse parser, né? Essa conversão. O deploy precisa ser bem definido, a gente já discutiu isso. E na aplicação com microservices, as dependências se desfazem. Logo, se o contrato de uma interface for alterado, isso poderá ser percebido somente em tempo de execução. O que isso quer dizer? Quando eu estou no monolito, se eu alterar o método, tirei um parâmetro desse método, quem chama esse método vai perceber e vai reclamar, vai falar, ó, você mudou o método, muda aqui também, senão vai dar pau aqui de compilação, não vou compilar seu código. Agora, nos microserviços, a gente acaba expondo interfaces que outros microservices estão chamando. Então, se você não tomar cuidado, você pode estar alterando uma coisa, esquecendo de alterar um outro microservice, e aí, já sabe, né? Teu cliente pode pegar isso aí em produção. Bom, agora eu vou contar uma historinha para vocês, baseada em fatos reais. Era uma vez o RAM. O RAM, ele tinha alguns microservices, e ele era muito feliz com esses caras. Só que o microservice foi ficando cada vez mais especial, né? E ele foi crescendo, ficando grande, o RAM foi dando cada vez mais responsabilidade para esse cara. E realmente ele foi ficando grande e rebelde. Porque quando um microservice começa a ficar grande demais, você começa a perder o controle dele. E o final da história não é nada bom, né, gente? Vocês já devem imaginar o que aconteceu com o RAM. Desculpem um spoiler para quem não assistiu o filme, mas realmente o Han Solo morreu. Bom, final da história é o seguinte, o Kyle, ele não era mais um microservice, ele era um macroservice. E aí que ele foi lá e acabou com a raça do dono dele. Porque acontece. Então, assim, a gente tem que se policiar pra gente não sair enfiando muita coisa em um microservice só. Porque senão ele vira um monolito cercado de microserviços. E essa não é a ideia. Moral da história, gente, não seja o RAM, por favor. Bom, agora vamos falar do tão esperado Spring Cloud. Bom, o Spring Cloud pode ser considerado uma caixa de ferramentas que ajuda a construir aplicações distribuídas. Por que ele é essa caixa de ferramentas? Porque ele implementa vários patterns que são base, são chave para os microserviços, né? Então, ele implementa isso de uma forma tão legal que aquela complexidade toda é escondida por trás de anotações e tudo mais, então acaba ficando um pouco mais simples para a gente utilizar. Sua primeira versão foi lançada em 2014 e é mantida pela Pivotal. Vamos começar então a falar do Netflix Eureka. Bom, a gente tem dois patterns, que é o Service Registry e o Discovery, e eu vou contar para vocês qual é o problema, porque cada pattern, né, tem um problema, solução, enfim. Quando você está trabalhando com aplicações distribuídas e você tem esses microservices, então assim, eles precisam se comunicar, ter aquela troca de ideias, mas para isso um precisa saber a localização do outro. Porque senão como que eu, caramba, para onde que eu vou mandar isso aqui? Então, numa aplicação convencional, você tem lá o seu hardware físico e provavelmente você vai ter endereços estáticos, né, para aqueles caras. Então não vai mudar, você vai lá, vai colocar na mão aquele endereço e pronto, acabou, vai ficar lá para sempre. Mas na nuvem a gente tem muitas instâncias e os endereços são dinâmicos. Então vamos supor que você tem o seu microserviço de carrinho, nosso carrinho de compras lá, do nosso exemplo de e-commerce.
Quando esse microserviço ele cair, a gente não garante que ele vai subir no mesmo endereço de IP, na mesma porta. Não tem como garantir isso na nuvem, porque tudo é muito dinâmico. Gente, mas André, e agora? O que a gente faz com isso aí, cara? Então eu dou 3 opções para vocês. A, sentar e chorar. B, pesquisar no Google. Ou C, continuar vendo a palestra. Aqui já está a resposta certa. Para quem respondeu C, parabéns, continue aí. E para quem não respondeu, continue também. Então vamos lá. Chega o Eurica, malandrão, falando assim: eu implemento esses patterns para você. Isso é muito legal. Então assim, como que o Eurica funciona? Os serviços eles se autorregistram. O Eurica ele expõe uma interface REST API que ele faz o registro desses caras, ele controla se esses caras ainda estão no ar. Mas como que ele faz isso por trás? É lógico, essa implementação é meio que escondida, a gente não tem isso, é implícito, né? Porque pra gente é só uma anotação, mas como ele faz isso por trás? Quando o serviço sobe, ele envia um post pro Eurica falando assim: ô Eurica, eu tô aqui, viu? Sou eu, Andréia, e eu tô no IP tal, na porta tal. É isso aí que ele faz. Quando ele é terminado, eu vou lá e dou um shutdown no meu serviço. Eurica, isso aqui é um delete, viu? Pode me deletar daí porque eu não tô mais no ar. Então me tira da sua lista, que é pra você não me deixar disponível para requests. Beleza? E aí, de 30 em 30 segundos, é lógico, isso pode ser configurado no Eurica, pode ser menos tempo, né? Mas assim, o padrão é de 30 em 30 segundos enviar um PUT, que é aquele método de update que a gente usa normalmente no HTTP, né? O verbo HTTP que a gente usa para dar update, com o meu heartbeat, que é como se fosse a batida do meu coração, né? Então, de 30 em 30 segundos, eu, Microservice Andréia, vou enviar lá pro Eurica um sinal de vida. Ó, eu ainda tô aqui. Aí daqui 30 segundos. Ainda tô aqui ainda, viu? Então, é só pra gente evitar que quando haja um timeout, alguma coisa assim, o Eurica ainda continue com aquele cara lá. Então, é para isso que a gente envia esse batimento, vamos assim dizer. E é lógico o método GET para quando algum serviço quer a localização do outro para enviar o request. Aqui a gente tem algumas anotações importantes que eu vou mostrar para vocês depois no código. Algumas anotações importantes do Spring Cloud. Bom, então assim, concluindo, o Eurica, ele é aquele seu vizinho fofoqueiro, porque ele sabe a localização de todo mundo. Se alguém perguntar onde é que tá o fulano, ele responde, ele fala, tá lá, viu? Então, ele é um verdadeiro fofoqueiro, esse cara. Falando, bom, já que a gente já falou em Eurica, vamos falar de Ribbon agora, né? A gente já falou como os microservices se encontram, agora a gente precisa saber como essas requisições vão chegar até eles, que estratégia vai ser utilizada para isso. Então, o que acontece? A gente tem o Ribbon, que implementa esse pattern que é o Service Load Balancing. O que esse pattern diz? Que assim, esse cara, ele é o cara da ONU, sabe? Ele luta pelos direitos dos microservices. Se você tem lá instâncias do seu microservice, tem o seu microservice Andréia lá, tem 3 instâncias de Andréia. Pô, as 3 tem que trabalhar igual, as 3 tem que dividir o trabalho. Então assim, você não vai ficar mandando requisição só para Andréia 1, enquanto a Andréia 2 tá lá, assim, ó, sossegadona. Não, a gente tem que dividir. Então esse pattern, ele descreve justamente isso, a divisão justa das requisições entre as instâncias. A estratégia, você pode definir uma estratégia sua, personalizada, ou você já pode usar algumas estratégias pré-definidas na própria API. A gente tem o Round Robin, Wait Response Time Rule, Availability Filtering Rule e algumas outras, mas eu coloquei essas aqui porque são as mais utilizadas, então coloquei para dar o exemplo. A Round Robin é a mais básica de todas. Ela escolhe uma instância de cada vez para executar uma requisição e assim por diante, né? Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, vamos dizer que assim, a gente tem uma banda de rock e caramba, o guitarrista ele tá um pouquinho velho já, sabe? Então, caramba, ele tá cansando demais, assim, e ele trabalha mais do que os outros caras. Então, assim,
Vamos colocar mais 2 guitarristas com ele? Vamos ter 3 guitarristas nessa banda. Aí o que vai acontecer? Vai chegar uma música, vai pro Jimmy 1. Vai chegar outra música, vai pro Jimmy 2. Vai chegar outra música, vai pro Jimmy 3. E assim por diante. Ah, o Jimmy 3 já tocou? Ó, então a próxima é do Jimmy 1, viu? Bom, aí a gente tem esse Wait Response Time Rule, que é outra estratégia de load balancing, que é descrita, né, implementada pelo Spring Cloud, onde cada serviço recebe um peso de acordo com o seu tempo médio de resposta. Então, assim, vai receber a próxima requisição quem tiver um tempo menor. Quando esse tempo não é possível de ser determinado, ou quando tem empate, aí ele vai aplicar a regra do round robin. Esses caras, todos eles implementam o round robin também. A próxima regra, a próxima estratégia que eu tinha comentado com vocês, Availability Filtering Rule, considera a disponibilidade do serviço através de pings. A gente tem um método que pode ser implementado, que é o método ping. Quando você sobrescreve esse método, você não vai mais no Eurica para dizer se o seu serviço está disponível ou não. Você pode bater em qualquer URL diferente para dizer, olha, ele está aqui. E caso ele não esteja, caso ele bata nesse endpoint, ele não esteja, ele vai pular aquele cara. Então é isso que a Availability Filtering Rule faz. E aí, caso todo mundo esteja de pé, aí round robin comum, né? Bom, agora vamos falar também de outro cara muito importante, que é o FEM. O FEM, ele permite que um microservice consuma REST clients de outros microservices. Então, assim, ele vai manter a comunicação de um microservice com o outro. Sabe aquela brincadeira de telefone de lata? Você tem uma lata aqui, outra lata ali, tem uma linha. O FEM é a linha. É o que estabelece a comunicação, é a ponte, né, de um microservice e o outro. E não poderia deixar de falar de Hystrix. No mundo real, erros acontecem. Então, assim, você pode ter um serviço que ele não está mais lá, aconteceu um timeout, enfim, a gente pode cair nessa situação onde um microservice não está respondendo mais por algum motivo, deu erro, ou está estourando alguma exceção, enfim. O Hystrix, ele implementa um pattern que é o Circuit Breaker. O que acontece? Se um microservice seu falha, ele não pode levar o seu sistema inteiro junto, porque se for para acontecer isso, pô, vamos fazer um monolito então, né? Por quê? Às vezes, um microservice ele está ligado em vários outros. E se o do meio falhar, ele leva todo mundo que está chamando ele embora. E ele vai fazendo isso em cascata. Porque ele vai falhando um, que falha outro, que falha outro, que falha outro, até que pronto. Seu sistema está todo down. Bom, então, o Hystrix, ele foi feito exatamente para evitar essas falhas em cascata, para você ter um fallback, uma resposta padrão para o seu cliente quando o seu sistema tá falhando, né? Quando o seu outro microserviço está falhando. Um serviço deve invocar o outro através de um proxy que funciona como disjuntor. Esse proxy que funciona como disjuntor é o Hystrix, né? Porque o que ele vai fazer? Ele monitora o método. Se as falhas acumularem até um limite definido, ele abre o circuito e vai falhar todas as requisições automaticamente. E daí ele pode mandar uma resposta padrão. Aí a gente vai também dar uma simulada nisso, para entender melhor como que funciona e tudo mais. A ação de fallback também funciona legal com cache. Porque vamos supor que você tem ali uma aplicação e ela tá usando cache, então caramba, eu tô fazendo um find by ID e eu tô guardando num cache esses caras. Se falhar esse microserviço onde eu vou fazer esse find by ID, eu tenho um cache aqui que eu posso retornar uma informação padrão aqui, né? Uma coisa que já tá no meu cache, então é bem legal. Bom, então let's code. A gente teve um probleminha, então eu não vou conseguir rodar esse código ao vivo para vocês, mas eu fiz alguns prints e eu vou mostrar aqui para vocês, então. Bom,
Porque como o próprio nome já diz, né, isso é uma demo, então tudo pode dar errado, enfim, e deu. Aqui, o que eu fiz? Eu criei 4 microserviços e eu tenho aqui o meu Discovery, que é o meu Server Discovery, meu Service Discovery. Esses microserviços representam os caras de uma banda, daquela banda Led Zeppelin. Porque, vamos dizer que a corda da guitarra do Jimmy, ela estragou, putz, a guitarra estragou, como é que eu vou fazer agora? O show não pode parar por conta disso, porque a corda da guitarra do cara não, conserta aí, a banda continua tocando, depois você volta. Então, por isso que eu escolhi esse exemplo da banda de rock. Então, onde a gente tem o guitarrista, cada um com seu papel. Guitarrista, o vocal, o baixista e o baterista. Então, cada um com seu papel bem definido. Aqui, eu estava usando um plugin bem legal para quem utiliza Eclipse, que é o STS. É um plugin que na própria documentação do Spring, eles indicam que você use, porque ele é bem mais simples de colocar aplicações no ar. Olha que legal aqui, nessa parte do Robert, onde eu quero subir mais de uma instância, eu consigo apontar ele para portas diferentes e subir por aqui mesmo. Então é uma coisa mais visível, né? Então vamos mostrar o Eureka primeiro, o funcionamento. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no meu Discovery API, subi a porta padrão 8761 e aqui, olha, como ele fica no meu browser se eu acessar localhost 8761. Se vocês perceberem, ele tá aqui, ó, no instances available, porque realmente eu só subi ele, os outros caras, o Jimmy, o John e o Robert, eles estão down. Agora, vamos subir esses caras que... Opa, desculpa aí, gente. Opa, deixa eu voltar. Pronto. Agora, vamos subir esses caras que estavam faltando. Ai, meu Deus. Pronto. Subi os que estavam faltando e ele registrou todos. Jimmy, John B, John P e Robert. Robert, eu subi duas instâncias, ele identificou que tem 2 instâncias, uma em cada porta. Aí, aqui ó, eu tenho o código do meu Discovery Server. Basicamente, é só essa anotação que você precisa fazer. Definir aqui na Properties um nome, né, que é bem padrão a gente pôr nome para tudo no Spring. A porta, que a gente já sabe que é 8761. Ele não precisa se autorregistrar, porque, pô, eu sou o cara que descobre todo mundo, eu não preciso me autorregistrar. E aqui a URL que ele vai subir. Então, esse cara aqui, né, ele é o nosso Cristóvão Colombo, ou Vikings, Ragnar, como vocês preferirem, né? E aí eu utilizei a anotação enable Eureka Server. Tá. Ah, mas e o meu cliente? Como que ele conseguiu se registrar ali? Vou mostrar aqui o exemplo do John B. No application dele, a gente está usando Spring Boot, tá, gente? Esqueci de falar isso, mas a gente está usando Spring Boot. Então, no application dele, eu coloquei aqui @enable Eureka Client, que isso quer dizer que ele é um cliente do Eureka, ele deve se registrar sim. Aí, aqui, eu tenho outras configuraçõezinhas. Eu tenho aqui o Health Check, a URL do Health Check, eu tenho aqui a URL que ele tem que se registrar, que é a que eu configurei lá no server. E aqui algumas outras propriedades, né? Esse Renew Interval in Seconds é justamente aquele put que eu mando, né? Aquela batida. Ó, tô aqui. E aqui, quanto tempo ele deve levar em consideração para expirar após a última batida que ele enviou. Bom, Fan Client. O Jimmy precisa perguntar ao Robert qual é a música. Então, o que vai acontecer? Porque assim, o Jimmy, ele pergunta sempre pro líder da banda, né? Vamos dizer assim, o Jimmy é o guitarrista. E para ele tocar a próxima música, ele vai perguntar pro Robert qual música que eu tenho que tocar. Então, percebam, uma API tem que se comunicar com a outra. O Jimmy tem que se comunicar com o Robert. Legal. Aí a gente tem aqui
o nosso Jimmy Controller, que é o endpoint que eu vou bater para poder ver essa comunicação rodando. E aqui no meu service eu estou invocando o Robert Facade, que é quem? É o proxy entre o Jimmy e o Robert. Aí aqui o meu Facade, que está definido aqui na API do Jimmy, ele tem aqui um endpoint que deve ser igual ao endpoint que está lá do lado do Robert. Então, vocês percebem que aqui no Robert existe um controller com um endpoint exatamente igual que existe aqui no Facade, que está lá do lado do Jimmy, para eles poderem se comunicar, né? E aqui, ó, testei, olha só, playing, que tiro foi esse? Que é a música aí que o Robert falou, toca isso aí, cara, é isso aí que é pra tocar. Tá bom, agora vamos testar, vamos simular o Hystrix. Então, mas e se o Robert foi no banheiro? O que eu vou tocar, caramba? Pra quem que eu vou perguntar? Então a gente vai responder, a gente vai dar uma resposta padrão para isso. A gente tá usando o Hystrix do próprio FEM, você pode usar um Hystrix em um método, em alguma coisa assim. Mas aqui a gente já está usando do FEM porque já deu certo, que casou com o exemplo, a gente já mostra tudo integradinho. Bom, então eu defini aqui no meu Facade, que eu vou chamar essa factory, quando der erro. Aí essa factory é legal você implementar ela porque ela consegue pegar o erro, sabe, passar para frente. E daí aqui eu fiz algo personalizado, né? E opa, rodei o exemplo aqui. O Robert, ele tá down. Eu deixei ele down já. Eu já tinha baixado ele. Playing 4 semanas de amor. Sabe aquela música? O seu nome eu escrevi na área. Então, essa música aí. Porque assim, quando eu vim fazer essa apresentação, só fazendo um adendo, o pessoal falou assim, leva o melhor do projeto pra lá. E essa é uma das coisas boas do projeto, né? Que a gente tem um gosto musical muito legal. Então eu trouxe aqui pra vocês também. Bom, agora, se vocês tiverem dúvidas, a gente já pode responder agora. Eu tenho algumas referências aí, o martfowler.com, se vocês quiserem acessar, microservices.io, projects.spring.io, que é a própria documentação, e nginx.com. Meu e-mail, andreacs@cnt. Temos 2 perguntas. Faz com Java Spring Boot? Sim, a gente faz com Java Spring Boot. Cada microserviço é um projetinho em Spring Boot. A outra pergunta, qual a outra forma de comunicação que podemos ter com microservices além de HTTP? Deixa eu dar uma pensada. Bom, no nosso projeto, por exemplo, a gente usa o protocolo AMQP para fazer comunicação também. Não é uma comunicação direta, obviamente. Então, assim, é o seguinte, o HTTP, ele é usado para fazer a comunicação síncrona. Então, eu bato, tem uma resposta. Bato, tem uma resposta. Bato, tem uma resposta. O AMQP é para você se comunicar meio que indiretamente através de filas. Então, você vai enviar ali a requisição para um Rabbit, MQ, e depois ele vai ser consumido. Também é uma forma de comunicação entre os microservices. Também pode ser considerada. Então, gente, se quiserem, meu e-mail tá aí, eu posso mandar aquele código para vocês, daí vocês podem rodar na máquina de vocês e tudo mais. Muito obrigada, eu sei que tem muita gente aqui que ainda não almoçou e tá aqui passando fome para me ver, mas muito obrigada mesmo e até a próxima. Aguardem que tem mais uma apresentação vindo aí, tá?